Escort XR3, Experimental Research 3, ou então Pesquisa Experimental número 3. A gente começa a falar sobre esse fetiche dos anos 80, principalmente para a molecada, pela designação, o XR3, que muita gente não sabe exatamente o que quer dizer. No caso da Ford, o número diz respeito ao porte do carro, ao tamanho do carro. Hoje, por exemplo, um Ford Ka seria da categoria interna da Ford XR1. Um Fiesta um pouquinho maior seria um XR2. E esse aqui, um XR3, um sedã médio, que foi fabricado nesse carro que a gente vai conhecer hoje, em 1985, e representou a entrada da Ford para valer nesse segmento de esportivos, para concorrer principalmente com o Gol GT da Volkswagen. E a gente vai saber hoje por que esse carro era muito mais luxuoso, muito mais bem acabado, mas em desempenho não era grande coisa, pelo menos quando comparado ao Gol GT. Mesmo assim, se transformou num verdadeiro ícone dos anos 80 no Brasil. Vocês se lembram que aqui no Limite mesmo a gente mostrou algumas semanas atrás um Escort de corrida do Brasileiro de Marcas, fabricado em 89, um carro já da época da Auto Latina. Esse que a gente vai conhecer hoje é um Ford legítimo, não tem nada de Volkswagen, e é o primeiro carro mundial da Ford. A Ford lançou o Escort em 1980 e essa carroceria chegou ao Brasil 3 anos depois. Esse aqui pertence ao Daniel, que refez esse carro praticamente parafuso por parafuso. Daniel, o XR3 em relação a um Escort normal, a um Escort Standard, além do aspecto esportivo, o que mais ele tem de tão especial? O XR3, ele reunia na Ford do Brasil tudo que a Ford tinha de melhor, né? Então, a engenharia do motor era especial, né? A Ford, ela equipou o motor com um carburador de ventures maiores, um comando com maior graduação, radiador de óleo, justo para conseguir mais potência do motor CHT. E ela equipou o carro com o melhor que ela tinha de equipamentos da época. Então é um carro completo. Bom, aqui está o coração do XR3. O motor CHT transversal, 1.6. É bom a gente lembrar que na era da Ford, né, Daniel? Na era Ford mesmo, sem Auto Latina, o Escort XR3 sempre teve um motor 1.6, né? Exatamente. O Ford, legítimo Ford, sempre teve um motor CHT 1.6 e a álcool. O XR3 sempre a álcool. Esse motor ele é da família do Renault Ventoux, né, que equipou o Dalphin. A diferencial dele é que ele tem 5 mancais e a Ford foi evoluindo ele conforme o tempo, né? Então, essa última evolução, onde a Ford chamou ele de CHT. Vamos até contar, é CHT. CHT. É Chamber Hemispherical Turbulence. Em inglês, né? Descobrimos mais uma sigla, além do XR3. Exatamente. Então, e aí a Ford, ela, junto com o engenheiro Luc de Ferran, que chefiava... pai do Gil de Ferran. Exatamente. O pessoal de engenharia da época, eles equiparam esse motor com o que eles tinham de melhor e mais possível. Ele de fábrica, dados de manual, ele registra 83 cavalos. Né? Esse motor especificamente, ele foi passar no dinamômetro e ele rendeu 93 cavalos a ser dirigido. E um motorzinho CHT de um Corcel 2, por exemplo, que era fabricado nessa época, tinha quantos cavalos? 76 a álcool e 67 a gasolina. E para fechar aqui dentro, esse balde aqui, exageradíssimo. A capacidade dele é 5 litros, né? E a Ford, na verdade, ele é um reservatório original do modelo europeu e ela trouxe para o Brasil por causa principalmente do lavador de farol e do lavador de para-brisa. Falando em Europa, chega aqui comigo, Júlio, que eu vou mostrar um negocinho para vocês, que é uma etiqueta aqui, em muitas línguas, algumas delas eu sequer consigo identificar. Daniel, esse carro não foi feito só para o mercado brasileiro, não. Exato. Ele foi exportado para países da Escandinávia, então a gente pode citar aí Finlândia, Islândia, Noruega, cerca de 40 mil unidades para esses países da Escandinávia e para o Uruguai também como CKD. No total dessa geração foram 40 mil unidades exportadas e a Ford, quando ela montou a fábrica, a linha de montagem em São Bernardo, ela já tinha essa intenção de exportar. Daniel, a Ford sempre foi muito rigorosa com o acabamento, né? E o XR3 ele era mais ainda. Então vamos começar do que é mais interessante aqui. A Ford ela equipou o XR3 com um check control, né? Então o que é? É um checklist onde ele checa as principais funções e fluidos do carro. Então, por exemplo, o desgaste da pastilha do freio, o nível de água do reservatório do radiador, o nível do óleo, o nível de água do reservatório do limpador do para-brisa e o nível de combustível. São sensores eletromecânicos
que conforme o fluido baixa, ele acende uma luz no painel. Característica muito esportiva, esse volante pequenininho, né? Exato. Esse volante ele tem 34 centímetros de diâmetro, né? E ele tem 3 voltas de batente a batente. Então, o XR3, na época, já era... as pessoas que tinham ele já reclamavam muito que era muito difícil de manobrar. Esse carro na cidade, ele era muito impraticável, pela suspensão dura e pela dificuldade de manobra. Agora um negócio que vocês mais jovens não sabem nem do que se trata. Isso aqui, ó. Porta fita cassete. Para vocês que nunca viram isso na vida, isso aqui toca música. No caso aqui, num rádio Philco Ford original, né? O Philco Ford original, era um opcional da época. E o teto solar, né, Daniel? Esse aqui com persiana. Exato. Esse teto, Flávio, ele foi o primeiro do Brasil a ter persiana, né, para proteger da luz solar, e tem o vidro correndo para dentro da carroceria, né? Então ele tem a alavanca, quando você corre ela, né, ele corre para dentro da carroceria e permite que você abra o teto sem precisar levar, como era mais comum na época, quando o teto ficava projetado para fora do veículo. Agora tinha muita coisa de acionamento elétrico aqui, né? Tinha. Ele tem um acessório que só saiu nessa geração, que é o temporizador do limpador de para-brisa. Através desse controle, dessa regulagem, você seta o intervalo de passadas do limpador. Então isso daqui era um acessório muito requisitado na Europa e acabou vindo para o Brasil também. E ele tem também o famoso, né, relógio digital de teto, onde ele tem a data, o horário e o cronômetro. Além dos controles de vidro elétrico, né? Exatamente, trava elétrica, inclusive na tampa traseira. Ele tem diversos portas-objetos espalhados pelo carro, então ele tem um aqui, no lado esquerdo, tem mais um aqui, onde você pode colocar moedas, enfim, tem um aqui embaixo do cinzeiro, tem mais um outro ali. Então esse carro ele já antecipava a necessidade atual de ter muitos portas-objetos. Roda maravilhosa, conhecida pelos colecionadores como roda trevo, e o uso de um pneu realmente de características esportivas. O Escort foi o primeiro carro brasileiro a usar um pneu de perfil 60, aro 14, e o detalhe é que o Step vinha também com roda de liga leve. O XR3, para mostrar essa carinha esportiva, tinha esse aerofóliozinho aqui atrás. Lá na frente a gente vê também alguns, embaixo do para-choque, um pequeno spoiler, e esses defletores laterais aqui na frente das rodas, que eram exclusivos dessa versão. E aqui na frente, Daniel, uma característica que também ficou muito marcada pelo Gol GT, né? Que é esse conjunto óptico com um monte de farol, né? Isso veio da Europa também, né? O XR3 e europeu, o alemão, o inglês, ele já contava com esse conjunto óptico. E a grade, para quem não sabe, essa grade que desvia o ar em altas velocidades é igual à grade do Corcel 2, que é uma patente brasileira, né? Exato. Essa grade, ela inclusive foi desenvolvida aqui no Brasil com material brasileiro e é entre um dos materiais que foram desenvolvidos com exclusividade para esse modelo. E o XR3, além desse vermelho, saía com quais outras cores? Ele saía com prata, preto, vermelho, né? E branco também em versões especiais. E algumas versões especiais, uma delas, inclusive, que foi Pace Car do Grande Prêmio do Brasil de 1984, que foi o Grande Prêmio lá no Rio de Janeiro, que marcou a estreia do Ayrton Senna. Uma série hiper exclusiva, mas alguns carros estão por aí rodando. Já vi um ou outro. Então, agora, para a gente fechar, é claro, tem que ser assim sempre. Vamos dar uma voltinha no XR3 para voltar um pouquinho no tempo e lembrar como é que era andar num esportivinho brasileiro, que acima de tudo, no caso do XR3, era muito bem acabado. Um carro que dá para dizer que era feito com muito carinho. Bom, a empunhadura do volante realmente é muito gostosa para uma pilotagem, digamos assim, esportiva, né? Mas, de fato, para a cidade, para fazer manobra, a direção acaba sendo um pouquinho pesada. E aquilo que o Daniel falou sobre a suspensão. A gente está aqui no bairro do Butantã, em São Paulo, que parece ter sido recém-bombardeado por forças iranianas. Então a gente percebe, no piso muito irregular, o asfalto horroroso da cidade de São Paulo, que a suspensão mais dura causa mesmo um certo desconforto. De qualquer forma, está conhecido o XR3, que pula demais nessas ruas medonhas da cidade de São Paulo. Ruas ruins, carros bacanas.
Tem sido essa a história do limite.